pano de saco e cinzas. Com certeza uma expressão que todo mundo já ouviu por aí, né? Mas e se ela for muito, muito mais do que só uma metáfora para tristeza? Vamos dar uma olhada nessa prática antiga com outros olhos. A primeira coisa que vem à cabeça é isso, certo? Alguém em panos de saco e cinza soa como, sei lá, uma figura de linguagem para um luto pesado, um jeito poético de descrever um sentimento. Mas será que era só isso mesmo? Então, a grande virada de chave é essa. Não era só um símbolo. Era uma condição social de verdade, um estado temporário com regras e um propósito bem claro para toda a comunidade ver. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de fato o que estava por trás da expressão, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai olhar o tecido em si, quanto tempo durava o ritual, qual era o objetivo público, o que as cinzas significavam e, claro, como tudo isso acabava. Bom, para começar, a gente precisa entender o objeto no centro de tudo, o tal do pano de saco. A chave para desvendar esse ritual está no próprio material que era usado. A palavra original em hebraico é sak, e o nome já diz tudo, né? Era o mesmíssimo material usado para fazer sacos de guardar grãos. Isso já é uma pista gigante de que não era algo, digamos, feito para ser uma roupa confortável. Vamos pensar na sensação. Imagina vestir algo feito de pelo de cabra ou de camelo. Era áspero, pinicava a pele, era escuro e, principalmente, muito desconfortável. A escolha desse material era totalmente de propósito. Era um jeito físico de dizer: eu estou abrindo mão de todo conforto e dignidade por causa da minha dor. Esse trecho de Gênesis mostra isso perfeitamente. Quando Jacó acha que o filho dele, José, morreu, ele se veste de panos de saco não por uma horinha, mas, como o texto diz, por muitos dias. Isso nos leva a uma pergunta bem importante sobre essa prática. Exato. Por quanto tempo as pessoas ficavam nesse estado? Não era uma coisa para sempre nem aleatória. Tinha uma estrutura, quase um calendário que organizava o luto e o arrependimento. Olha só que interessante esta tabela. Para um luto pessoal, tipo a morte de alguém próximo, a duração geralmente era de 7 dias, uma prática que, aliás, deu origem ao Shivá no judaísmo. Agora, se fosse um luto nacional ou um arrependimento coletivo, como o da cidade de Nínive, aí podia se estender por semanas. Era um período com início, meio e fim, com um propósito bem específico. E isso nos leva da pergunta de quanto tempo para a pergunta onde. E a resposta é surpreendente para nós hoje em dia. Era em público. Não era um ato privado, escondido dentro de casa. E aqui está o ponto-chave de tudo. O objetivo era ser visto. Vestir pano de saco era uma declaração visual para a comunidade inteira. Era um jeito de botar para fora a dor ou arrependimento, transformando isso numa experiência coletiva, que fortalecia os laços e as regras do grupo. Para a gente hoje pode parecer meio estranho, mas podemos pensar em alguns equivalentes modernos. Vestir pano de saco era como usar roupa preta num funeral. Aquele luto público deles se parece um pouco com as nossas bandeiras a meio mastro. A grande diferença é que a prática antiga era muito mais física e explícita. Agora vamos para a segunda parte da expressão, as cinzas. Elas não eram só um detalhe, não. Elas complementavam o pano de saco com um simbolismo extremamente forte e direto. E tudo se conecta com este versículo fundamental de Gênesis. Usar cinzas ou pó era, na verdade, uma encenação literal dessa crença. Era um jeito físico de declarar: eu reconheço a minha mortalidade, a minha fragilidade, eu vim do pó e sou insignificante diante do que aconteceu. E é muito importante frisar, isso era literal. As pessoas realmente se cobriam de cinzas. Jó se sentou nelas. O rei de Nínive fez a mesma coisa. Ou seja, não era uma metáfora para se sentir sujo por dentro. Era um ato deliberado de rejeitar a limpeza e o conforto como parte do ritual. E já que isso era um estado social definido, ele também tinha um fim definido. Isso reforça de novo que era algo temporário, um parênteses na vida normal, e não um estado permanente de desgraça. O fim do ritual era um processo muito claro. Quando o período de luto ou arrependimento acabava, a pessoa tirava o pano de saco, se lavava, vestia suas roupas normais e isso marcava o reingresso oficial na vida da comunidade. O luto tinha começo, meio e um fim muito bem definido. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Hoje, pano de saco e cinzas é basicamente só uma expressão. Se um ritual social que era tão físico, tão intenso, pôde ser reduzido a uma simples metáfora,
Que costumes nossos que hoje parecem tão concretos e importantes serão só figuras de linguagem incompreendidas para gerações futuras? Fica a pergunta no ar.